sobre o sistema respiratório. Então, na aula passada, a gente falou sobre os broncodilatadores, expectorantes mucolíticos e sobre antitussígenos. Então, hoje a gente vai começar falando sobre os leucotrienos. Então, para falar sobre os leucotrienos, a gente vai usar um pouquinho esse esquema aqui que a gente viu anteriormente quando falou de AIS e quando falou de anti-inflamatórios esteroidais. Então, a ciclooxigenase é alvo dos AINES, porque os AINES inibem a ciclooxigenase, diminuindo a produção de prostaglandinas e tromboxana, e os anti-inflamatórios, os glicorticoides, eles agem sobre a fosfolipase A2, diminuindo tanto a produção de prostaglandina e tromboxana quanto a produção dos leucotrienos. Então, hoje o que nos interessa é o leucotrienos. O leucotrienos ele é gerado sob ação quando fosfolipídios, as membranas são lesadas, libera fosfolipase A2, que dá origem ao ácido araquidônico. Então, eles são subprodutos do ácido araquidônico sob a ação das lipoxigenase. E eles são potentes broncoconstritores, por isso que a gente está falando dos antileucotrienos enquanto fármacos do sistema respiratório, porque eles são utilizados como broncodilatadores. E aproveitando, falando um pouquinho sobre esses broncodilatadores, então aqui tá, os leucotrienos originam-se do ácido araquidônico por ação da lipoxigenase, e os leucotrienos são potentes broncoconstritores. E a gente tem duas formas de antagonizar a ação dos leucotrienos. Uma delas é bloqueando o receptor, então os antagonistas no receptor de leucotrienos, e outra é inibindo a enzima a lipoxigenase, diminuindo a produção de leucotrienos. E a gente tem no mercado os dois tipos de fármacos. Então a gente tem o grupo de fármacos aqui que bloqueiam os receptores de leucotrienos, e a gente tem aqui o Montelukast e o Zafirlukast. O Montelukast, o nome comercial é Singulair, e o Zafirlukast é o Acolate. A farmácia de alto custo, para quem for trabalhar na farmácia de alto custo, ela faz dispensação. E a farmácia popular também, aquele programa do governo federal, ele também dispensa o Acolate. A diferença entre os dois é a administração, é a posologia. O Montelukast, que é o Singulair, você pode administrar uma vez só por dia, enquanto o Zafirlukast, que é o Acolate, você precisa usar 2 vezes ao dia. Embora ele tenha uma vida plasmática de 10 horas, o efeito também é muito rápido, então precisa ser administrado de 12 em 12 horas. Já o Singulair tem uma vida plasmática menor, de 4 a 5 horas, mas os efeitos eles duram por mais tempo, então pode fazer uma administração só a cada 24 horas. Estes fármacos aqui, eles apresentam como efeito colateral, pode ter uma elevação das enzimas hepáticas, ou seja, pode apresentar, não com muita frequência, uma hepatotoxicidade, mas eles desencadeiam uma doença que tem o nome de Churg-Strauss, que é uma vasculite alérgica. Então, ela dá nos membros inferiores, do joelho para baixo, e dá edema e umas manchas vermelhas, que então, às vezes, as pessoas pensam que é uma vasculite alérgica, mas é um efeito colateral desses fármacos. O Zileuton é um inibidor da lipoxigenase, e aí ele também vai agir porque ele vai diminuir a produção de leucotrienos naquele outro esquema que a gente viu aqui, que é inibindo esta enzima. Então a gente viu o Zafirlukast e o Montelukast, que bloqueia o receptor de leucotrienos, e o Zileuton, que inibe essa enzima aqui. Os dois diminuindo a ação dos leucotrienos, por isso são chamados de antileucotrienos e são utilizados no tratamento da asma.
Um outro grupo de fármacos que a gente já falou anteriormente, quando falou da segunda estratégia da histamina, são os cromonas. Os cromonas, eles vão impedir o quê? A degranulação dos mastócitos. Os mastócitos, eles armazenam na forma de grandes grânulos a histamina. E esta histamina, quando tem as crises ou uma reação alérgica grave, elas são liberadas numa grande quantidade. Então, os cromonas, eles são utilizados na prevenção das crises, tanto de asma como de conjuntivite alérgica. Ele tem poucos efeitos colaterais e eu coloquei aqui um dos exemplos. A gente lá, quando falou da histamina, falou que era a segunda estratégia de ação antihistamínica, era inibir a degranulação dos mastócitos. Um fármaco que eu usei como exemplo é o cromoglicato de sódio, que o nome comercial dele é Intal. Ele é utilizado na inalação, então umas cápsulas, mas para uso inalatório, utilizado para prevenção das crises de asma. E um outro exemplo que a gente também já falou aqui é o cromoglicato de sódio colírio, que é o Cromolerg, que é utilizado para aquelas conjuntivites alérgicas de repetição, principalmente pediatra gosta muito de prescrever. Um outro fármaco que também usa na prevenção das crises é o cetotifeno. Ele é um antihistamínico do tipo H1, é um fármaco com indicações então semelhantes ao do cromoglicato de sódio, exclusivamente para a prevenção das crises asmáticas em pacientes leve ou moderadamente afetados. Então, tanto o cromonas como o cetotifeno, ele é utilizado para tentar espaçar as crises de asma. Os glicocorticoides, a professora já tinha falado anteriormente. Então, glicocorticoides são análogos do hormônio que a gente produz chamado cortisol, que tem uma ação imunossupressora. E se tem uma ação imunossupressora, o uso deles é como antialérgico e anti-inflamatório, já que tanto a alergia como a inflamação são mecanismos de defesa do organismo. E a partir do momento que eu tenho uma ação diminuindo a ação, essa ação imunológica, ou seja, diminuindo a ação imunossupressora, tendo uma ação imunossupressora, eu vou ter como efeito terapêutico um efeito antialérgico e anti-inflamatório. O mecanismo principal, eu coloquei aqui como principal, porque tem outros, é a inibição da fosfolipase A2, como a gente viu naquele esqueminha aqui, tá? Então, um dos mecanismos de ação dos glicocorticoides é inibir essa enzima aqui chamada fosfolipase A2, e aí vai diminuir tanto a ação anti-inflamatória como a ação broncodilatadora. Por isso, o seu uso bastante frequente nas doenças do trato respiratório. A gente falou anteriormente do uso oral ou injetável dos glicocorticoides. Então, aqui eu só deixei para colocar os glicocorticoides de via inalatória. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, a gente tem o beclometasona, o budesonida, o sidesonida, o flunizolida, o fluticasona, que usa bastante, mometasona e triancinolona, que a gente até já tinha dito dele anteriormente, tá? Então, o pessoal da asma usa muito esses três aqui, o beclometasona, o budesonida e o fluticasona. Pode usar ele sozinho, na forma de bombinha, para inalação, como pode usar também, ele tem associado aos broncodilatadores beta-miméticos, como por exemplo o formoterol. E aí a gente tem outros fármacos que também têm ação no sistema respiratório. A gente tem os agentes biológicos, então aqui tem um fármaco com um nome bem difícil, chama omazilumab. O omazilumab já é fruto de tecnologia nova, ele é um anticorpo monoclonal, ou seja, a indústria produz uma proteína, que é um anticorpo, que é parecido com aquele que a gente produz no nosso próprio organismo. Então, por isso é um anticorpo monoclonal. Você clona uma proteína nossa e aí você aumenta a ação dela. É um anticorpo monoclonal contra um outro anticorpo que a gente produz e que
está em grande quantidade na reação alérgica inflamatória, que é a imunoglobulina E. A imunoglobulina E, então, vai se ligar a esse anticorpo monoclonal chamado omazilumab e não pode se ligar aos receptores aos receptores normais dela, dos mastócitos e dos basófilos. E aí, quando ela se liga aos receptores dos mastócitos e dos basófilos, essa imunoglobulina E, ela vai fazer o quê? Vai ter a liberação de histamina. Então, se ela estiver ocupada por esse anticorpo monoclonal, você vai ter menos liberação de histamina, ou seja, também você vai ter uma frequência menor das crises de asma. Como ele é um anticorpo monoclonal, ele só é administrado pela via injetável. Então, a via de administração é a via subcutânea, e um dos efeitos colaterais, além, é lógico, da irritação no local da injeção, são as reações de hipersensibilidade. Também, se vocês forem trabalhar na programa de alto custo, ou seja, naquela farmácia de medicamentos estratégicos, vocês vão dispensar para os pacientes com asma esse medicamento chamado omalizumab. Então, é um outro fármaco utilizado de ação no sistema respiratório. Fora esses, a gente também vai falar um pouquinho sobre os descongestionantes nasais. Os descongestionantes nasais vocês não vão encontrar nas unidades básicas de saúde, porque eles não são considerados medicamentos importantes, clinicamente importantes, mas o pessoal utiliza muito. E a prescrição, ela não é feita por médico, mas o pessoal utiliza os descongestionantes nasais de uma forma abusiva. Eles são agonistas alfa-adrenérgicos, ou seja, eles vão agir no músculo liso vascular e vão causar vasoconstrição. E essa vasoconstrição é que dá alívio da congestão nasal. E aqui a gente tem alguns exemplos de descongestionantes nasais, que são a efedrina, a fenilefrina, a nafazolina e a oxmetazolina. Eles estão associados nos medicamentos que vocês vão e compram por conta própria na farmácia, na drogaria, para o tratamento da gripe. E tem gente que ficou viciado nesses descongestionantes nasais. Por quê? Como eles são adrenérgicos, eles agem também no sistema nervoso central, dando sensação de bem-estar. Então, tem muito paciente que fica viciado e que não fica sem. A desculpa é sempre a rinite. Ele também pode causar um outro problema que a gente chama uma inflamação de rebote. Por quê? Como as pessoas ficam utilizando bastante o descongestionante nasal, ele tem um efeito rebote que causa uma inflamação da mucosa e aí ela acaba ficando mais congestionada. Também pode ter isquemia, ou seja, diminui a sensibilidade na região por conta dessa vasoconstrição. Então, a gente precisa utilizar com muito controle os descongestionantes nasais. Quando eu estou falando de descongestionante nasal, eu queria que vocês deixassem de fora o rinossoro, que vocês conhecem com o nome de rinossoro. O rinossoro, ele não contém descongestionante nasal. O rinossoro, o que tem? Se vocês forem ver lá o nome genérico dele, ele é composto de cloreto de sódio, ou seja, é uma aguinha com sal, numa concentração de 0,9%, que é a solução fisiológica, que é para não arder quando vocês colocam no nariz, ou porque está com a concentração igual da concentração fisiológica. Bom, mas, professora, quando eu vi lá na unidade básica, o pessoal prescreve lá falando que o rinossoro, ele tem cloreto de benzalcônio. Sim, ele tem cloreto de benzalcônio, mas o cloreto de benzalcônio, ele não tem nenhuma função farmacológica. A função dele é farmacotécnica, ele é um conservante. Tá? Então, ele é utilizado porque você usa o rinossoro, você usa o cloreto de sódio, e você não guarda ele na geladeira. Então, para ele não
criar micro-organismos é que a gente utiliza o cloreto de benzalcônio. Ele é só um conservante. Então, o medicamento é o quê? Na verdade, ele funciona como se fosse um hidratante, para hidratar as vias aéreas. Então, por isso que a gente pode utilizar à vontade e a gente poderia também estar utilizando o soro fisiológico. Por que a gente não utiliza o soro fisiológico? Porque normalmente ele vem em frasco e aí quando eu abro também pode haver contaminação. Por quê? Porque ele não tem um conservante. Tá? Então, o cloreto de benzalcônio, ou seja, o rinossoro, se ele não tiver associado com descongestionante nasal, ele não vai causar esses efeitos colaterais. Uma preocupação nossa com os efeitos, com os descongestionantes nasais. Como eles são agonista alfa-adrenérgico, aonde a gente tem bastante receptor alfa-adrenérgico dos vasos. Então, ele dá vasoconstrição, que significa o quê? Aumento da pressão arterial. Então, o que acontece? Tem muita gente que toma muito medicamento para pressão e aí depois reclama que o medicamento não faz efeito. Por quê? Na hora de dormir fica usando descongestionante nasal. O descongestionante faz aumentar a pressão, o medicamento para controle da pressão arterial não vai fazer efeito. Então, quem tem pressão alta, quem tem hipertensão, não deveria utilizar de jeito nenhum esses descongestionantes nasais à base de efedrina, fenilefrina, nafazolina ou oxmetazolina, porque eles vão aumentar a pressão arterial. Então, o tipo de orientação, como a professora sempre fala, o nome da minha disciplina é dispensação. Então, se a minha disciplina chama dispensação, eu tenho que orientar o paciente que descongestionante nasal aumenta a pressão arterial. Bom, esse vai ficar curtinho, né? Porque só faltava um pedacinho para falar sobre os outros fármacos de ação no sistema respiratório. É claro que a gente tem outros fármacos que agem no sistema respiratório, como por exemplo os anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente já falou aqui sobre ele, todos os antihistamínicos, a gente também falou aqui sobre ele, e os outros glicocorticoides. Então, esse vídeo ficou bem curtinho, é só para encerrar o assunto. Bom dia.